honras e glória seja tributado ao nosso Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. E mais uma vez, estamos aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus, do Parigô de Souza, em Londrina, Paraná, para estar fazendo essa transmissão desse culto de adoração ao nosso Deus. Você que já está aí conectado na sua casa, já pode estar aí adorando e glorificando o nome santo de Jesus juntamente conosco. É uma oportunidade que Deus assim tem proporcionado a cada um de nós. Não podemos estar reunindo aqui no templo, mas você aí no seu lar, você pode estar aí também adorando e glorificando o nome santo de Jesus. Até que venha assim passar esse tempo que nós estamos aí passando, esse tempo de pandemia. Enquanto isso não passar, nós temos que estar aí fazendo essa transmissão. Mas louvamos a Deus que nós estamos vivos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos fazer aqui uma leitura da palavra de Deus. Em seguida estaremos orando e depois estaremos cantando alguns louvores da harpa cristã. Livro de Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, do centurião de Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minha ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 13, então disse Jesus ao centurião: Vai, e como cresce, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Uma mensagem muito maravilhosa. Jesus dizendo para esse centurião que ia até a casa dele para curar o seu criado. Mas o centurião disse: Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. E assim Jesus acatou essa ordem desse centurião, e assim o seu criado foi sarado. E Jesus, ele disse que nunca encontrou tanta fé como encontrou nesse centurião. Então nós vemos aqui somente uma palavra, e Jesus ele pode conceder a vitória. Você que está aí no seu lar, então toma posse dessa palavra, que é a palavra de Deus, é a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura. E nessa noite, daqui a alguns momentos, nós estaremos também ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, eu quero te louvar e exaltar o seu santo nome por essa oportunidade, que aqui estamos no seu santuário e por certo já, Senhor, várias famílias que estão conectadas para estar aqui ouvindo, Senhor, os louvores e juntamente conosco estar adorando e glorificando o seu santo nome. Esteja com as suas mãos estendidas sobre cada família que está nos seus lares. Venha estar com as suas mãos estendidas sobre cada família, ajudando, quem sabe alguém que está enfermo. Venha, Senhor Jesus, neste momento já estar curando, repreendendo todo mal, toda enfermidade, pois nós cremos que Tu és o Deus que tudo pode e não mudaste. Deus da glória, continue conosco nestes momentos que aqui estaremos te adorando e glorificando o seu santo nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando 2 louvores da harpa cristã. Vamos cantar um de número 56. Tudo em Cristo. Sabemos que nesses dias que nós estamos vivendo,
Somente Jesus. Devemos que estar realmente tudo em Jesus, pois dependemos dele, sem ele nós não somos nada. Antes trabalhava sempre com temor, mas descanso agora em meu Salvador. Antes esperava, hoje bem eu sei que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes desejava bênçãos do Senhor, hoje mais de Cristo, mais de seu amor, não somente a bênção que tão pronto dá, mas ele mesmo a fonte em que tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes duvidava, era sempre o eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu, sacerdote eterno, lá por mim entrou. Nele estou completo, nele aceito sou. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes queria o mundo, hoje é só Jesus. Antes eram trevas, hoje é plena luz. Antes o receio, hoje a doce paz. Tudo a Cristo deixo, ele me satisfaz. Tudo em Cristo, por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Vamos agora em número 178. Ela vai falar sobre a paz que nós temos em Cristo Jesus. Número 178. Essa paz nós só encontramos em Jesus, pois ele é o príncipe da paz. O profeta Isaías, mesmo antes de Jesus nascer, ele pôde profetizar sobre o nome de Jesus, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos nesta noite. E vamos falar então, vamos cantar esse louvor sobre a paz. Crendo em Cristo Jesus e obter gloriosa paz,
perfeita paz. Ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz insondável qual um grande mar. Gloriosa paz, perfeita paz. Posso nos braços de Deus repousar. Tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem. Gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também. Tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz. Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia. Louvamos aí ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Nessa oportunidade nós já estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Será transmitida pelo irmão Fábio. Que você que está aí no seu lar, não desconecte. Fica aí conectado, porque Deus tem algo precioso para você nesta noite, através da palavra de Deus. Então esteja aí atento em ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que é poderosa, pode curar, pode libertar, pode regenerar. Então esteja aí atento neste momento. Vamos convidar aqui a irmã Ângela, estará orando ao Senhor nessa oportunidade. Em seguida, o irmão Fábio com a oportunidade para nos deixar a mensagem da palavra de Deus. Saúde, amada noiva de Cristo, na paz do Senhor. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Pai, queremos te agradecer por este momento que nos concede, Senhor, pela oportunidade que nos dá, Senhor, de podermos participar de mais um culto, Senhor, para pregarmos a Tua palavra, Senhor, para adorarmos a Ti, Senhor. Não podemos estar todos reunidos aqui, mas sabemos que a Tua bondosa mão e a Tua presença maravilhosa está conosco. Usa a vida do Fábio nesta noite nas Suas mãos, Senhor. Que possamos, Senhor amado, ouvir a Tua voz de amor, Pai. Que a Tua palavra possa tocar muitas vidas e vidas sejam alcançadas, Senhor, através da mesma, em nome de Jesus, para a Tua glória, Deus Pai. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão online nesse momento, todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais. Que alegria estar na casa do Senhor, louvando, bendizendo o santo nome de Jesus. Sei que a alegria maior seria
para o irmão, ou para o nosso amigo, vocês pudessem estar aqui na igreja juntamente conosco. Mas essa hora oportuna não nos dá essa condição de podermos reunir no mesmo lugar. Mas nós cremos que muito em breve, Jesus Cristo, Ele nos dará a vitória. E a igreja se reunirá novamente para glorificar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver essa oportunidade, esse privilégio, o livro de Marcos, no capítulo de número 9 e o versículo de número 33. O título dessa mensagem, o texto, quem é o maior? Eu estava em casa, estava meditando nessa passagem. E Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Se você está precisando de algo em sua vida, um milagre, uma cura, uma bênção, não se acanhe. Creia na palavra de Deus, porque a palavra ela liberta, a palavra ela transforma. Através da palavra você pode ser curado aí na sua casa. Você pode ser liberto aí na sua casa. Você pode interceder por um parente, por um amigo que está necessitado, que está enfermo, que está doente. E ele recebeu um milagre. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. É Ele que zela pela sua palavra para cumprir. Livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 33. Quem é o maior? Essa passagem ela está registrada também no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 1 ao 5, e também no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 46 até o versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que após chegar em Cafarnaum, no caminho, os discípulos haviam discutido entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Nós vemos nesta palavra que havia uma preocupação dos discípulos, quem seria o maior no reino dos céus. Nós vemos que eles tinham uma preocupação não terrena, mas eles tinham uma preocupação celestial. Nos dias que nós estamos vivendo, provavelmente essa preocupação ela é oposta a essa preocupação que os discípulos tinham. No dia que estamos vivendo, o ser humano está mais preocupado com a posição que ele pode adquirir diante da sociedade. Desde a formação de uma criança, ela tem uma formação para ela poder ocupar a melhor posição, o melhor lugar. É a preocupação humana. E não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, eles lutam pelo reino material e esquecem de lutar pelo reino espiritual. Mas a preocupação dos discípulos era essa: quem seria o maior no reino dos céus? Quem sabe no caminho o texto não diz, mas eles venham discutindo quem fez mais obra para o reino de Deus. O que tivesse feito mais obra seria ou teria recompensa maior. Essa era a discussão que eles tinham. Quem sabe eles olham para os patriarcas da fé, possa fazer uma análise e dizer: não, ele será o maior no reino dos céus. Ou volta a conversa para eles mesmos: não, um de nós será o maior, porque o mestre nos chamou. Quem de nós será o maior no reino dos céus? E eles vinham discutindo.
E Jesus ouvia e observava essa discussão entre eles. E Jesus não toca no assunto. E diz o texto, no versículo 33, que chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Então, eles aguardam silêncio. Mas Jesus já tinha ouvido o que eles estavam discutindo. Após chegar à cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, Jesus pergunta aos discípulos: o que discutis no caminho? O próprio Jesus deixou-nos o maior exemplo de serviço voluntário. Ele disse dele mesmo: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Mateus capítulo 1, versículo 8. Jesus, rei, verso. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Deixou o trono de glória. Deixou as mansões celestiais. Criou e desceu até a terra para salvar a humanidade. Ele doou-se a si mesmo para resgatar a humanidade. Para resgatar aqueles que um dia ia crer na mensagem do reino. É notório o homem se preocupar com aquilo que ele vai ganhar, com aquilo que ele vai ter. É como se fosse uma barganha, é como se fosse um toma lá da cá. Eu vou trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais. Mas no reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus é diferente. O que eu faço para o reino de Deus, eu não espero recompensa terrena, eu não espero uma posição grande lá no céu, não. Eu não espero nada disso. O que eu espero é o galardão, ganhar o reino de Deus, o reino dos céus. Deus, ele há de acrescentar as demais coisas. A nossa preocupação não deve ser uma preocupação terrena. A nossa preocupação, ela deve ser uma preocupação espiritual. Porque todas as demais coisas terrenas, ela é acrescentada na nossa vida quando temos Cristo do nosso lado. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz: o amor de Cristo nos constrange. Uma pessoa que ama Jesus, ela revela amor a outras pessoas. A pessoa que de fato ama Cristo, que teve um novo nascimento na sua vida, ela ama o seu próximo. Então ela tem a capacidade e a necessidade de apresentar o reino de Deus para o seu próximo. Porque o amor de Deus se manifestou na vida dessa pessoa e agora ela quer transmitir esse amor para outras pessoas, para que essas mesmas pessoas que ouvir a mensagem de salvação, ela também possa arrepender-se dos seus pecados e tornar-se como uma criança e nascer de novo e herdar o reino dos céus. E eles ali então, ao lado de Jesus, eles vão agora ter uma lição na vida deles. A criança como exemplo na parábola de Jesus é clara. Quem deseja ser mais importante será o menor de todos e servo de todos. Aquele que foi chamado, ele não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir. E hoje nós vemos grandes líderes de grandes igrejas que eles querem ser servidos. Eles não querem servir, eles querem ser servidos. E não é isso que Jesus ensina no texto. Não é isso que Jesus ensina nessa parábola, quando ele pega aquela criança no seu braço e diz para os discípulos: se vocês não tornar-se como esta criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Por que que Jesus ele pega uma criança como exemplo? Porque uma criança, ela tem dependência dos seus pais.
Uma criança, ela tem dependência dos seus pais para a alimentação dela. Ela é totalmente dependente do pai e da mãe. E que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos é que se eles não fazer como uma criança, se tornar como uma criança, eles não podem herdar o reino dos céus. O que ele está querendo dizer para nós, igreja, é que nós também devemos comportar como uma criança. Nós devemos ser dependentes de Deus. Assim como uma criança é dependente dos seus pais, nós devemos ser dependentes de Deus. Assim como uma criança é sustentada pelos seus pais, nós também devemos ser sustentados por Deus espiritualmente falando. Uma criança, quando está precisando de algo, ela corre ao seu pai e à sua mãe. Pai, dá-me de comer, dá-me de beber. Assim também Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos que na hora da necessidade, eles têm que correr a quem pode socorrer eles. Jesus está querendo mostrar para eles que eles devem ser totalmente dependentes de Deus. Eu devo buscar resposta para as minhas necessidades em Deus. Eu devo buscar ajuda em Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A criança, quando ela tem sede, ela vez que não tem aquela capacidade de ir até uma torneira, pegar uma água, ela vai pedir para o seu pai, para a sua mãe: olha, eu estou com sede, preciso de beber água. Essa é a necessidade que a criança tem e a dependência do seu pai e da sua mãe. E o cristão, como dependente de Deus, ele tem que estar aos pés do Senhor. Porque Deus sabe mesmo o que você precisa, o que eu preciso antes mesmo de abrir a minha boca. Deus sabe que eu preciso, mas Ele quer que eu abra a minha boca e confesso para Ele o que eu estou precisando. E peço a Ele o que eu preciso. E o Pai, Ele vai nos socorrer. Às vezes nos preocupamos com muitas coisas desse mundo e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Cristão deve viver da dependência do Pai. Cristão deve ser sustentado pelo Pai. Muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro com essa pandemia que está acontecendo nos nossos dias. E esquece de olhar para o autor e consumador da fé. É Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que é o nosso socorro. Tem pessoa colocando a sua esperança na produção de vacina. Tem pessoa colocando a sua esperança, às vezes, na produção de remédios. Mas quantas pessoas que já partiram e não tiveram essa oportunidade? Mas a partir do momento que nós passamos a acreditar em Deus, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nós não vamos passar esse vale sozinho. Ele vai passar esse vale conosco. Ele vai passar esse vale com você. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso socorro. Ele fez os céus e a terra. E tudo que há foi Ele que fez. É obra das suas mãos. John Wesley disse assim: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisarem, quanto puder. É no meio da luta, é no meio da crise que você vai mostrar que você é igreja. É no meio dessa pandemia que você vai mostrar que você é servo de Cristo. É no meio dessa pandemia que você vai mostrar que você é cristão. É no meio dessa luta que você vai provar o seu valor diante de Deus. Muitos têm se afugentado, muitos têm corrido, muitos têm se escondido. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem muitos que querem estar na presença de Deus quando está tudo bem. Mas quando as coisas começam a ficar pesadas,
ele começa a distanciar. Eu não estou falando de você vir aqui na igreja nesse momento em que não pode. Eu estou falando que tem pessoas que ele quer servir a Deus quando está tudo bom, quando tudo está fluindo. Mas quando as coisas começam a apertar, aquele Deus que ele acreditava, ele já não acredita mais. É nesse momento que você tem que mostrar a tua fé. É nesse momento que você tem que mostrar o Deus que você crê, o Deus que você serve. É nesse momento que nós estamos passando, que nós temos que provar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Aleluia! Porque o mesmo Deus na bonança é o mesmo Deus também nas lutas. Martinho Lutero, responsável pela reforma, disse: nenhuma árvore produz para o seu próprio consumo. Tudo quanto há na vontade de Deus se dá em favor dos outros. Somente o diabo e os homens, sob influência do maligno, é que buscam proveito próprio. As pessoas que buscam proveito próprio para si, quando chega nessas horas, eles desaparecem, eles somem. Os pregadores de multidões, de eventos, você não vê mais eles na igreja, você não vê mais eles nas ruas. Mas aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que realmente servem a Deus, aqueles que realmente foram comprados pelo sangue de Cristo, ele não está olhando para o momento, mas ele está olhando para o reino de Deus, ele está olhando para os céus, porque o alvo dele é o céu, o alvo não é terreno. Aleluia! Homens sob influência do maligno que buscam proveito próprio. Pessoas que buscam para si tesouros terrenos, recompensas terrenas. Mas é nesse momento de crise que você realmente conhece quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Porque é fácil servir a Deus quando todas as coisas estão normal. É fácil servir a Deus quando a geladeira está cheia. É fácil servir a Deus quando a despensa está cheia. É fácil servir a Deus quando todas as contas estão pagadas. É fácil servir a Deus. Mas difícil é servir a Deus no meio da tormenta. Difícil é servir a Deus nos tempos da angústia. Difícil é servir a Deus no tempo das perseguições. Mas aqueles que têm um olhar de Cristo, aquele que tem um olhar cristão, ele está servindo a Deus no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio da bonança também ele serve. Ele tem o mesmo caráter cristão. Porque não é só o momento, irmão. Não é só o tempo. Mas é a construção de caráter cristão que tem dentro daquele que tem o chamado. Eu fui chamado para servir a Deus. Eu continuarei servindo esse Deus. Não importa o tempo, não importa a circunstância, porque o que eu estou buscando não é terreno. O que eu estou buscando é espiritual. Aleluia. Nós vemos pessoas brigando por causa dos reinos desse mundo. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, nós vemos que está acontecendo no meio aí da política, os rolos que acontece, homens subjugando homens, pessoas querendo puxar o tapete do outro, pessoas querendo ser detentoras do poder, mas o reino de Deus, ele não é comparado ao reino deste mundo. Aonde as pessoas querem ter vantagem para si próprio, aonde as pessoas querem lucrar em cima das coisas, não. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, é gozo, paz no Espírito. Aleluia. É isso que é o reino de Deus. É salvação, é vida eterna, porque todas essas coisas que nós vivemos são passageiros e há de passar. Não junteis o vosso tesouro na terra, mas ajunteis o vosso tesouro no céu, porque aonde está o vosso tesouro, ali também está o vosso galardão. Quando olhamos para essa palavra, quando Jesus pega uma criança no braço e ele fala para os discípulos: olha, se vocês não fazerem como essa criança,
vocês não vão herdar o reino dos céus. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos? Ele estava querendo ensinar naquele momento que se eles não se fizessem igual a criança, jamais eles poderiam entrar no reino de Deus. E que nós olhamos nos nossos dias de hoje, muitas pessoas que dizem ser conhecedoras da palavra de Deus, eles têm que tornar-se como uma criança. Porque nós vemos no nosso dia que nós estamos vivendo pessoas que se acham além daquilo que deve ser, que humilha o seu próximo, humilha o seu irmão, pisa nas pessoas. Nós vivemos isso nos nossos dias. São chamados grandões do Evangelho. São chamados poderosos do Evangelho. É a realidade que nós estamos vivendo. E quando Jesus pega aquela criança, ele quer ensinar isso para os discípulos. Olha, vocês não vão ser maior do que ninguém. Vocês não vão subjugar ser maior do que ninguém. Porque eu, sendo Deus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer ser o maior? Você tem que ser o menor. É isso que Jesus estava querendo ensinar, e os discípulos entenderam o ensinamento de Jesus Cristo naquele momento, que para herdar o reino de Deus, eles deviam ser como uma criança, viver como uma criança. É difícil a gente, nos dias que estamos vivendo, compreender muitas coisas que estão na Bíblia escrito para que nós possamos, de fato, entender o que Deus está querendo falar conosco, o que Deus está querendo falar com a igreja, o que Deus está querendo falar com cada um através da sua palavra. Estamos vivendo em momento que muitas pessoas têm a necessidade de ouvir do seu irmão uma palavra, de receber do seu irmão uma mensagem que liberta, uma mensagem que transforma, uma mensagem que renova, porque muitas pessoas, às vezes, chorando, passando por momentos difíceis, passando por dificuldades financeiras, passando até mesmo por fome, e às vezes não tem ninguém para socorrer. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, Deus, Ele está olhando por você. Deus, Ele está vendo o que você precisa e está vendo as suas necessidades, e Ele não vai te desamparar. Pode crer, pode ter certeza que no momento certo, Deus, Ele vai preparar para você aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto pede, porque Deus, Ele não desampara os seus. Deus, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento com perda de parentes, ou com perda, às vezes, de pessoas da própria família. Somente Deus para confortar o vosso coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Porque a morte, ela não é o fim. A morte, ela é um novo começo. Porque aquele que morrer e crer, a morte não pode destruir, porque ela não é o fim. Aqueles que crê terão a vida eterna. Aqueles que crê terão a vida eterna. Jesus Cristo há de ressuscitar. Então, a morte, ela não é o fim, mas ela é o começo. Deus, quando enviar Jesus para arrebatar a igreja, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E nesse novo reino, irmãos, não terá mais dor, não terá mais morte, não terá mais tribulação, não terá mais vírus, não terá mais enfermidade nenhuma, porque ali tudo é novo. Ali tudo é novo, tudo é feito novo. É o que Deus tem preparado para aqueles que adoram e para aqueles que o servem.
Estamos vivendo em tempo que as pessoas não estão acreditando mais nas palavras de Deus, nos pregadores do Evangelho, por causa dos escândalos que têm surgido. Porque muitas pessoas tornaram-se mais amantes do dinheiro e dos prazeres do que da obra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas a Bíblia, ela já alertava sobre tudo isso. E nos finais dos tempos, a ciência, ela se multiplicaria. E é o que nós vemos hoje, a ciência super avançada. Mas mesmo assim existe enfermidades e vírus que ela ainda não consegue combater. Mas a Bíblia já dizia isso, que no finais do tempo a ciência multiplicaria. Mas que no finais dos tempos também os homens se tornariam arrogantes, presunçosos, mais amantes e deleites do prazer do que de Deus. E é o que nós vemos nos nossos dias. Homens se tornaram mais amantes dos prazeres do mundo, mais amantes dos deleites do que da obra de Deus. Porque se venderam, porque adoram mais o presente século do que o futuro que Deus tem preparado para a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, mas Jesus, ele já alertou a igreja, porque ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas ele venceu o mundo e nós também venceríamos, e nós estamos marchando nessa terra e estamos vencendo o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos vencendo o mundo, porque Cristo, ele está passeando com nós, ele está caminhando com nós, no meio da adversidade, no meio da dificuldade. Jesus Cristo, ele está caminhando com a igreja. Pensa que estamos caminhando sozinhos? De maneira nenhuma. Jesus Cristo está caminhando com a igreja. É por isso que eles tentam de todas as artimanhas e de todas as formas parar com o Evangelho. Eles tentam parar com o Evangelho. Não é de hoje, é de muito tempo. Mas a palavra de Deus disse que a porta que Deus abriu, homem nenhum pode fechar. Homem nenhum fecha essa porta, porque não foi aberta e não foi fundamentada em homens, mas foi em Cristo Jesus, aleluia. E ela só vai fechar, aleluia, quando Jesus Cristo arrebatar a igreja. Aí sim, aí os homens poderão fechar as igrejas, mas caso contrário não, aleluia. Em meio à adversidade, os discípulos, eles pregavam o evangelho, mesmo sabendo que iam ser presos, mesmo sabendo que iam ser mortos, mas eles não se acovardaram, eles pregaram o evangelho em meio à tribulação, eles pregaram o evangelho em meio às perseguições. Eles pagaram com a própria vida, mas não negaram a sua fé. Foram encerrados nas prisões, foram mortos no Coliseu, foram cerrados aos meios, foram jogados para as feras, mas nunca negaram a fé de cristão. Passaram tempos difíceis, mas eles sabiam que o alvo deles era o céu, aleluia. E eles não temiam perder a própria vida, porque sabiam que a cidade que eles estavam esperando não é material, mas é celestial, aleluia. Glória a Deus. Os discípulos, após receber esse ensinamento de Jesus, que eles deviam se tornar como uma criança, as coisas começam a mudar de figura. Quem sabe tinha um que pensava que ele era maior do que o outro, ele agora já se coloca na posição do outro. Aquele que achava que era maior, agora ele é menor. Aquele que achava que era o menorzinho dele, agora ele já se coloca na posição do irmão dele. E as coisas começam a fluir. É tempo da igreja de Cristo também. Todos os irmãos obreiros se colocar na posição de igualdade, que nós não somos melhores do que ninguém e nós dependemos totalmente de Cristo, porque só assim a igreja ela vai viver, só assim a igreja ela vai vencer, aleluia. Quando nós colocarmos em igualdade um para com o outro, nós saberemos respeitar os nossos irmãos, nós saberemos honrar os nossos irmãos, os irmãos saberão o nosso lugar dentro da congregação, aleluia.
É só assim que nós caminharemos junto, de mãos dadas, unidos, para servir e adorar esse Deus. Aleluia. Quem sabe os discípulos, após Jesus se retirar, eles começam a falar um com o outro: olha, as coisas mudou totalmente aqui. Aquela visão que nós tinha, que alguém de nós ia ser o maior no reino dos céus, isso aí já caiu por terra. Não é desse jeito que nós pensávamos. Lá no céu todo mundo é igual. Lá não vai ter um maior do que o outro, não. O mestre já deixou bem explicadinho aqui como funcionam as coisas no reino de Deus. A parábola que Jesus dava para os seus discípulos, que ele explicava, era um privilégio, era um ensinamento que eles adquiriam. Eles extraíam alguma coisa, porque o mestre tinha o prazer de ensinar a palavra, e eles se alimentavam da palavra, e aquilo produzia um fruto na vida deles. Quantos nos nossos dias que ele não se rebaixa para nada? Porque ele acha que ele é maior do que o outro, porque ele acha que ele tem mais valor do que o outro, porque ele acha que ele fez mais para o reino de Deus do que o outro. Está se colocando maior do que os irmãos, está achando que é mais do que os irmãos, porque esqueceu de olhar para a palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele coloca cada um no seu lugar. Porque todos nós fazemos parte do corpo, mas cabeça só tem um, e se chama Jesus. Quantos pregadores de nome que vão pregar muitas das vezes em grandes eventos, e chega lá, tem que dizer tudo os títulos que aquele homem é, para depois ele pregar a palavra. Olha para a mão dos homens, estão carregados de anéis de teologia. Estou contra a teologia, não. É bom você estudar, quanto mais conhecimento é melhor. Mas quando eu olho para a vida dos discípulos, eu vejo algo diferente na vida daqueles homens. Porque eles caminhavam a pé. Eles iam para os montes orar. Eles andavam pelo deserto. Eles eram cheios da palavra de Deus, eles eram cheios de poder. A visão deles não era material, mas era espiritual. E essa visão que está faltando para os grandes homens de Deus, nesse momento, na face da terra, é a visão de reino de Deus, e não de reino material. É tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo da igreja voltar-se para Deus e se humilhar na presença de Deus. E colocar todo mundo em igualdade. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a imaginar os lugares que Jesus Cristo adentrou junto com os discípulos, aonde ele foi e expulsou demônios, aonde ele foi em vilas pequenas, assentamento, quem sabe daquela época, mas Jesus com os discípulos, ele adentrou nesses lugares, e no nosso dia que nós estamos vivendo, grandes homens, eles não querem ir para esses bairros pequenos, ele não quer pregar o evangelho nos assentamentos, ele não quer pregar o evangelho onde tem que entrar na estrada de terra. Porque muitas das vezes ele foi moldado pelo sistema. Ele foi moldado pelo momento. Ele não foi moldado pela palavra de Deus. Porque quando o homem de Deus e a mulher moldado pela palavra, ele não olha somente pelo momento, mas ele olha para a circunstância, que tem pessoas que precisam realmente de ouvir um evangelho puro e genuíno. Então ele não quer saber qual é a circunstância que ele vai ter que enfrentar para pregar o evangelho. Estamos vivendo tempo, pregadores do evangelho, quando é convidado para pregar, ele pergunta quantas pessoas tem lá na igreja. Porque se não tiver X de pessoas, eu nem vou. Estamos vivendo tempos que cantores profissionais do evangelho também da mesma forma estão vivendo nesses dias. Porque estão vivenciando o reino material. Estão vivenciando o momento, apenas o momento. Estão esquecendo das almas. Quem é sábio, irmão, ganha alma. Quem tem amor pelas almas, ele não escolhe o lugar aonde ele vai para pregar o evangelho.
Por quê? Ele é guiado pelo Espírito. Ele não está preocupado somente com o luxo, com o templo material, mas ele está preocupado com o templo chamado pessoas. É o templo que o Espírito Santo de Deus habita. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo construído por mãos humanas, que são paredes, cadeira, tetos, não. O Espírito Santo, ele flui num templo espiritual que somos nós. Essa é a preocupação que a igreja tem que ter com as pessoas ainda que não receberam a fé. O seu chamado, o meu chamado, é para pregar o evangelho que liberta, que transforma, que renova. O meu chamado e o seu chamado é para pregar o evangelho para as pessoas que precisam. Muitos estão à beira de um colapso com o que está acontecendo. Está precisando de ouvir uma palavra sua. Está precisando que você vá pregar o evangelho, que você vá anunciar as boas novas de salvação. Estamos vivenciando o tempo que as pessoas estão preocupadas mais com o material do que espiritual. Mas por que eu trouxe essa mensagem nessa noite? É para que nós possamos compreender, de fato, o que é o compromisso da igreja perante o mundo. Às vezes estamos adornando templos e igrejas. Estamos esquecendo o mais importante, que são as almas. Às vezes estamos aplicando mais um recurso na construção de templos luxuosos e estamos esquecendo das almas, a qual Jesus chorou por elas, a qual Jesus se entregou na cruz do Calvário. Não foi por causa das paredes do templo. Jesus se entregou na cruz do Calvário, foi pelas pessoas, pelas almas. Aleluia. Os discípulos entenderam isso, e a missão deles é salvar almas. Amém? Essa mensagem de Deus, ela possa ter falado no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que ouviu essa mensagem nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado no seu coração. Porque nós não buscamos coisas materiais, mas espiritual. Porque a recompensa, ela não vem do homem. A recompensa, ela vem de Deus. Amém? Está passando aqui o pastor Ezequias, que vai estar dando um aviso concernente à obra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Osmar pelo convite que me fez ontem para estar ministrando hoje a palavra de Deus. Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome santo de Jesus. Queremos agradecer o irmão Fábio, que trouxe essa mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus assim continue usando poderosamente a mensagem da palavra de Deus. Queremos agradecer a todos que estiveram aí nesse período juntamente conosco em seus lares, conectado aí com seus celulares, com tablet, enfim, qualquer meio que você tem aí, você pode estar nessa noite adorando e glorificando o nome santo de Jesus. Pode ter certeza que Deus, mesmo aí no seu lar, Ele recebeu o seu culto. E então nosso agradecimento a cada um de vocês que estiveram aí atento dentro dessa 1 hora que nós estivemos aqui. Começamos às 20 horas e já é quase 21 horas, né? Agradecemos aí a Deus por esses momentos que você esteve conosco. Queremos também agradecer o irmão presbítero Francisco, a irmã Rose, que estão ali no computador, para se ver assim, a melhor imagem, a melhor transmissão para vocês. Deus abençoe. Também o irmão Eliéder, lá no som, Deus abençoe. Osmar, que sempre está aqui conosco, Deus abençoe, Osmar. Mais uma vez, o agradecimento também ao pastor Osmar, que é o responsável por essa congregação aqui do Parigô de Souza. Nós vamos estar já orando, agradecendo a Deus por mais esse culto online, de adoração ao nosso Deus. É um culto assim, um novo formato diante da pandemia que nós estamos aí vivendo. Amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos aqui também a transmissão da Escola Bíblica Dominical. O assunto é Libertos
do pecado para uma nova vida em Cristo. Então você amanhã, a partir das 9 horas, esteja aí se conectando para estar aí também aprendendo, ouvindo a Escola Bíblica Dominical, nesse assunto maravilhoso que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Não deixe de estar conectado amanhã, então, a partir das 9 horas, para estar aprendendo essa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5. E amanhã também à noite, a partir das 19 horas, teremos aqui também o culto da família sendo transmitido amanhã a partir das 19 horas. Vamos agradecer ao nosso Deus. Grandioso Deus, queremos te louvar e te agradecer por esses momentos que aqui passamos na sua presença, no seu santuário, louvando o seu santo nome, ouvindo, Senhor, a poderosa palavra de Deus e também, Senhor, aqueles que estiveram nos seus lares, estiveram aí atentos, louvando e também ouvindo a sua palavra. Por certo, Senhor, às vezes alguém que está aí enfermo no seu lar, Deus da glória, mais uma vez, nós queremos te pedir, te suplicar, para que esteja aí concedendo a vitória, esteja curando, esteja, Senhor, restaurando a saúde dos teus filhos, esteja com eles. Queremos também te pedir para que esteja concedendo uma noite de paz e de alegria para todos, Senhor, debaixo da sua proteção. Eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos digam...